Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui essa noite trazendo a palavra. Eu tenho sido muito discipulada aqui, tenho sido muito tratada pela vida da pastora Fabiana. E quando ela trouxe o convite, realmente eu fiquei bem lisonjeada, né? Porque todo mundo que traz a palavra aqui tem uma bagagem do Espírito Santo muito grande, né? E como eu falei até para ela, não tem uma palavra que eu tenha assistido aqui que não gritou no meu coração e não ardeu, né? Que eu costumo dizer que eu gosto de beber a palavra. E todas as palavras ministradas que eu tive o privilégio de assistir aqui realmente queimaram no meu coração. Então é um privilégio para mim estar aqui. É, eu hoje queria falar sobre obediência, chamado e propósito, tá? É, Deus tem me falado muito sobre deserto, processo, chamado, promessas, obediência e propósito, né? Então, e o quanto todas essas palavras elas estão interligadas e juntas, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso que Deus tem falado comigo, né? E para começar, eu queria abrir em Mateus 28 e ler o versículo 19 e o versículo 20. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. É, Esses versículos são as últimas palavras de Jesus, né, na terra. E é importante, eu queria ressaltar quando ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei, né? E ele vem falar sobre obediência. E é sobre isso que eu queria falar aqui um pouquinho hoje, né? E aí eu cacei no Google para saber o que que o Google, isso eu copiei do pastor. Cacei no Google. O que que ele queria, o que que o Google iria falar sobre obediência e chamado, né? E aí veio para mim assim: obediência é treinar a própria vontade. Até nas aparentes perdas, há vantagens na obediência. A melhor maneira de obedecer ao chamado é treinar a obediência, colocando de lado a própria vontade. O discípulo que tem a sua obediência treinada obtém resultados da sua obediência. Amém? E aí eu queria ler também, para a gente, né, ilustrar um pouquinho mais o que eu quero dizer. Eu queria ler Salmo 56. Ele não é muito extenso. Eu queria me focar no versículo 8. Acho que vocês entendam o contexto daquilo que eu quero dizer. Eu vou ler Salmo 56 do começo, tá? E aqui, né, só para exemplificar mais, né, para ficar mais claro o que está acontecendo, aqui Davi, ele tá preso pelos filisteus em Gate, tá? E aí ele vai falar, Salmo 56:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Esse versículo que eu quero que os irmãos atentem. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Essa palavra é importante para aquilo que eu quero exemplificar. Acaso não estão anotadas em teu livro?
Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confie em Deus, cuja palavra louvo no Senhor. Cuja palavra louvo em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Então aqui Davi, ele está falando, ele está expressando um momento de opressão, né, que ele tem passado. É o deserto, eu posso dizer, se a gente parafrasear dentro para a nossa vida, Davi tá passando ali por um deserto, né? E aí, a parte onde ele fala: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? E aí eu vou dar uma explicação aqui que eu gostaria que fosse minha, mas não é. Na verdade, eu vi numa pregação do Luciano Subirá que ele copiou de um outro pastor, né? Não copiou, né? Mas trouxe o resumo de um outro pastor que ele nem lembrava o nome. Mas eu achei muito pertinente para essa introdução, tá? Olha que lindo e interessante isso. O odre na Bíblia geralmente está relacionado ao vinho, tá? A gente vai encontrar na Bíblia uma ou duas outras vezes você falando sobre o odre que foi usado para armazenar água ou azeite. Mas em todas as outras vezes, o odre está falando de vinho, né? E, e o vinho, ele na Bíblia por si, ele é relacionado à alegria. E aqui Davi vem falar que Jesus recolhe as lágrimas dele no odre, né? Então, e é engraçado que assim, a Bíblia relaciona em todo o tempo o odre com o vinho, né? Na verdade, armazenamento de vinho. E se a gente for entender melhor o que que é um odre, o material do odre é feito de pele de cabra, pele de animais, né? E, e o armazenamento num vinho, num odre que era velho, como a palavra vai dizer, não armazenai vinho em odre velho. Por quê? Porque o processo de fermentação do vinho, ele podia destruir, né, quebrar o odre que era velho, que era feito de material velho. Então, isso vai me dizer que existia um processo que era feito, né? E aí, é, o- e aqui eu falo que o odre era feito de cabra as costuras eram seladas para preservar o líquido dentro. E ao ser selado, fechado, ele limitava o suco da uva, ele limitava o nível de oxigênio, né? Que era levado ao suco da uva, o que auxiliava na conservação para fermentação. E isso vai me dizer o quê, né? Isso aqui foi a parte que o Luciano Subirá explicou. É, mas o que Deus falou comigo através disso vai me dizer que, assim, a uva, para ela chegar naquele odre, ela já tinha passado por um processo, né? O suco da uva, para chegar naquele odre, ela já tinha passado por um processo de extração, que não foi fácil, né? O processo de extração da uva é esmagamento para que se saia o suco, né? Então, ao chegar no odre, esta uva vai continuar num processo de fermentação, né? E quando a palavra nos diz, né, que também, e aí quando vem falar que a gente não pode derramar ah, vinho novo em odre velho, é porque os gases, né, da fermentação vão destruir esse odre. Deixa eu só, que meu celular não está numa posição muito legal. Está na frente das minhas anotações. Amém.
Se a gente, o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer? O processo que a gente passa o processo de deserto, o processo com Cristo, o processo de treinamento, né? Eu falo que deserto é treinamento. O deserto é sempre lugar de treinamento, não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas esse lugar de passagem é um lugar de treinamento. E se a gente não nos renovar, né, em Deus e renunciar comportamentos e atitudes e raízes de obediência e rebeldia em nós, esse esse processo, né? E aí a gente, quando eu vou falar da uva, por que que eu mencionei a questão da uva, e ela continuar nesse processo de fermentação quando ela está dentro do odre, né? E quando Davi coloca que Jesus recolheu as lágrimas dele dentro do odre, né? Para passar, e isso quer dizer que ele está passando por um processo, as lágrimas significam esse processo que ele está passando, né? Senhor, recolhe as minhas lágrimas. É que ele tá tipo assim, Senhor, tá doendo, né? Tá doendo, mas tu tens o poder de recolher as minhas lágrimas, né? E essa associação do vinho com a alegria, né? Que quando se você recolhe minhas lágrimas, me traz alegria, me transporta deste momento de sofrimento para a alegria, me remete a quando Jesus fala assim: se for possível de mim, afasta de mim esse cálice. Né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Era aquele momento das lágrimas sendo derramadas, né? É, é o momento em que o processo está doendo muito. E a gente fala, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, recolhe elas, Senhor, afasta de mim esse cálice. E mas esse processo ele pode ser longo, mas ele tem os seus critérios. Não vou colocar vinho novo em odre velho. Eu tenho critérios a serem cumpridos, passos a serem cumpridos, né? Como eu costumo dizer, a perseverança, ela sempre vai passar pelo processo do tempo, né? E esse tempo é para que nós sejamos moldados por Cristo, né? E aí, quando eu olho a parte onde a palavra de Deus, ela nos promete, né, que ela transforma o choro em alegria. E aí, quando eu olho para Davi e olho para a correlação que é feita com o odre no vinho, as lágrimas no odre o vinho no odre, eu vou falar, eu vou fazer essa correlação. E que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? De alguma forma, mesmo que talvez seja uma interpretação de alguém, né, que não tenha exegese nisso que eu tô falando, fez muito sentido para mim, né? Porque quando a gente está passando pelo processo, tudo que a gente quer é chegar do outro lado, chegar na Terra Prometida, né? E sorrir. Então, quando eu vejo Davi trazendo essa fala, eu entendo que ele, Senhor, transforma minha noite em dia. Faz o meu choro virar riso, né? Mas se a gente, como eu falei, se a gente não renovar a nossa mente, a gente renunciar a comportamentos e atitudes e raízes, se a gente não entender aquilo que Jesus está nos ensinando durante esse treinamento, a gente vai ficar igual Malaquias, né? Em várias partes da Bíblia, Deus vai falar que ele transforma o choro em riso, né? A tristeza em alegria, a noite em dia. Você vai ouvir isso várias vezes, né? Que ele recolhe as nossas lágrimas. Mas em Malaquias 2,14, se os irmãos estiverem acompanhando, Malaquias 2,14 vai dizer que ainda cobrem o altar com lágrimas, porque o Senhor não dá mais atenção às vossas ofertas e não recebem dele nenhuma bênção. Se a gente não se deixar ser renovado por esse processo, ser transformado,
o nosso, o nosso deserto vai durar 40 anos. Se a gente não entender qual é o objetivo de Deus no nosso processo, ele vai durar 40 anos. E aí eu vou contar para vocês um testemunho pessoal muito rápido, que Deus, né, nesse processo de aprendizado, como eu comecei falando, isso aqui é o resultado de algo que Deus tem falado comigo, tem me ensinado e tem trabalhado em mim. É, eu até compartilhei com algumas pessoas, a pastora Fabiana, eu compartilhei sobre isso. Quando eu tinha 24 anos, eu tive uma fala de rebeldia através de uma decepção que eu tive muito grande. E aí eu decidi que eu não ia para o culto aquele dia, que eu não ia ministrar louvor, que eu não ia abrir o culto. E dali eu não fui, e eu fiz coisas que desagradou o coração do Senhor. E eu passei por um processo depois disso, né? Entrei num casamento que não era a vontade de Deus para minha vida, sofri mais do que camelo no deserto, mas foi necessário, porque houve em mim algo de rebeldia. E aí, recentemente, né, uns meses atrás, e aí depois, né, claro, não consegui ficar muito longe de Jesus e voltei, né, para Jesus e entendi o propósito, né, e conheci Jesus mais profundamente a partir dessa experiência difícil que eu passei, né, que foi gerada através de um ato de rebeldia. E aí, recentemente, eu falei algo, né? Meu coração estava cheio, estava pesado por umas situações. E aí eu falei algo, eu, Senhor, mas isso e aquilo. E aí ele falou: Olha, segura isso aí, segura essa fala, que eu quero te ensinar através dela. E aí Deus começou a me ensinar que aquela fala, ela tinha uma raiz na rebeldia que tinha dentro do meu coração, que ainda precisava ser curada. Não fui rebelde, assim, né, de sair da presença do Senhor. Eu só, naquela fala, tinha algo que precisava ser ainda transformado. E aí, nesse deserto, né, que eu estava passando, quando eu verbalizei aquilo, eu falei, Senhor, mas eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu. Existia uma altivez ou uma rebeldia ou uma raiz de algo que não estava dentro daquilo que Deus queria para mim. Eu precisava tirar aquilo da minha mochila, que eu falo que Deus vai tirando as pedrinhas da nossa mochila, né? Para a gente ficar mais leve e conseguir avançar no reino de Deus. E aí eu precisava tirar essa pedrinha, essa raiz de um sentimento que não provinha de Deus. Era um sentimento que estava relacionado àquela rebeldia, aquela mesma rebeldia. Ele falou: Olha, tá vendo esse sentimento aí? Esse sentimento está linkado e a gente precisa curar, tratar e jogar fora da tua vida, porque eu preciso que você avance, né? Porque, porque, se- porque senão a gente vai passar 40 anos no deserto e talvez só os nossos descendentes desfrutarão da terra prometida, sozinhos, sem a gente. Se a gente não entender que o deserto é lugar de transformação. O odre era lugar de transformação daquele vinho. Mas a gente precisa se deixar ser transformada. Porque se a gente entrar numa dinâmica de, mas por que que eu tô passando isso, Senhor? Porque mas tá doendo muito, Jesus. Ah, Senhor, é possível que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que que tu permitiu isso na minha vida? A nossa pergunta não é por quê, a nossa pergunta precisa ser, para quê? Para quê, Jesus? Qual é o objetivo? O que que tu tens para me ensinar aqui? Essa situação aconteceu. Ai, bateu com o carro. O que que eu precisava aprender? Que a gente olha para a situação e fala, ah, o inimigo se levantou. Ele só se levanta com permissão nossa ou de Deus, certo? Então, para quê? É para eu fechar a brecha? É para eu entender o que que Deus está querendo dizer? Então, assim,
O objetivo de um deserto nunca é te fazer sofrer. Nunca. É sempre te fazer crescer. Sempre. E é a obediência é que faz a gente entender o processo de Deus. Porque se a gente está no deserto e a gente é obediente e a gente busca entender o propósito de Deus naquele processo, a gente entra no processo de restauração do plano original de Deus. O plano original, por quê, né? Como Adão foi lá e desobedeceu, Adão e Eva foram lá e desobedeceram a Jesus, e, e saiu então, eles saíram então do plano original. A nossa obediência, toda vez que nós obedecemos, nós estamos mais perto do plano original de Deus. É o objetivo dele nas nossas vidas, que nós retomemos ao plano original. E essa obediência, ela vai nos conduzir para mais próximo do nosso chamado, né? Eu falo do nosso chamado e eu já vou me corrigir. Não é nosso, é dele. É o chamado, né? E, e muitas vezes, mesmo que seja difícil de entender, essa obediência terá que ser cega mesmo, vai ser cega. Senhor, não sei por que que eu estou passando por isso. Não sei qual é o objetivo, mas cegamente eu te obedecerei, porque eu sei que tudo coopera para o meu bem, que tudo tu tem um propósito perfeito que eu não enxergo, que eu talvez não enxergue, que a minha visão limitada do teu reino não me deixa ver, mas eu tenho certeza que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Esse final de semana, né, eu tava na casa de uma amiga. E aí, conversando com as minhas amigas e tudo mais, e meus filhos não queriam jantar. E estavam numa casa diferente, muita informação acontecendo, eles ainda são pequenininhos. A minha pequena tem 2 anos e o meu mais velho tem 3. E aí eles não queriam comer e eles estavam fazendo pirraça e tudo mais. E aí essa amiga que não tem filho falou, ai, mas ela foi babá aqui há muito tempo, né? Ela falou que ela usa ela tem uma estratégia divertida que ela usa para ajudar as crianças a obedecer ou parar de chorar e tudo mais, né? E aí ela explicou a estratégia dela e tudo mais, e eu falei para ela. Eu falei, às vezes isso pode até funcionar, mas às vezes eles precisam saber que eles precisam obedecer pelo simples fato de respeitar a autoridade que nós somos na vida deles. E que a longo prazo isso vai ensinar a eles sobre governo e submissão a Deus, né? E às vezes a gente vai tentar buscar atalhos, né? Talvez, né, como ela falou, tem um jeito divertido de falar assim, vamos, não sei o quê. E às vezes sim, né? Porque eles não estão no quartel, afinal de contas eles são crianças, às vezes sim. A gente vai tentar criar diversões para evitar um choro e tal, mas às vezes eu vou precisar falar, senta porque eu mandei. E às vezes a gente precisa entender Deus falando isso. Ele não vai te dar explicação, ele não precisa dar explicação nenhuma pra gente. E às vezes, pela misericórdia dele, ele nos explica passo a passo. Fala, não, filho, eu tô fazendo isso pro teu bem. Às vezes, por misericórdia, pela graça, porque ele é lindão, ele é cheiroso. Ele vem falar pra gente, não, filho, olha, presta atenção. Mas às vezes ele vai falar, não, engole o choro, aguenta o processo, porque eu sei, você não consegue entender agora. Eu não vou te explicar agora, porque você não vai entender o todo. Senta e come sua comida, né? Então, o deserto, ele é lugar de prensa mesmo, né? O deserto é lugar de treinamento. E quando somos levados à intensidade dos limites de Deus, nos nossos limites, é quando Deus nos leva para um lugar onde a gente pode dar conta do chamado que Ele colocou nas nossas mãos, ou que Ele confiou nas nossas mãos, né?
Até porque o chamado não é nosso, né? O chamado é dele, né? E como eu falei, se referir ao chamado como nosso é errado. Então, o chamado que ele confiou nas nossas mãos, né? E não sendo nosso, às vezes a gente acha ele pesado, mas é para ser pesado mesmo. Que se não fosse pesado, se fosse compatível à nossa força, ao nosso poderio, à nossa habilidade de suportar, de achar que não seria dele, seria nosso, né? Mas sendo dele, ele precisa às vezes nos assustar, assim, falar: Senhor, não dou conta, não dou conta disso, não. Claro, claro que a gente não dá conta. Não é pra gente dar conta, não é pela força do nosso braço, não é? É porque ele é, não porque nós somos. Ele confiou a nós, porque é ele que nos capacita, né? Então, se a gente pensar, se a gente pensar, prestar atenção nas escrituras, todos os discípulos foram, todos os discípulos, quando eles foram chamados, eles estavam fazendo algo. E eles renunciaram para seguir a Cristo. Então, isso vai me falar que o chamado ele não está relacionado ao que você tem ou pode, e sim está relacionado com o que você é capaz de renunciar, né? E toda renúncia envolve processo e lágrimas. Toda renúncia, né? E o que remete ao que Davi passou, né? Ele estava ali em meio a lágrimas, passando por um processo. Então, eu vou até repetir. O, o chamado está relacionado ao quanto você é capaz de renunciar. Aquilo que Deus confia a você não tem nada a ver com o que Ele tem para te dar. Tem a ver com o quanto nós somos capazes de renunciar para tomar posse daquilo que Ele já nos deu, né? Porque a gente fala, ai, se eu, não sei, jejuar tanto, tanto, será que esse processo acaba? Será? O que está precisando? O que que mais eu preciso fazer? Senhor, eu mesma me perguntava isso. Eu falei assim, o que eu não estou enxergando? O que eu não estou vendo? O que eu preciso fazer? A gente acha que é a gente que precisa fazer algo. Porque se fosse algo que eu precisasse fazer, a glória seria minha. É ele que faz. O nosso papel é posicionamento e renúncia, né? E, e essa renúncia, né? A gente precisa entender que a visão de Deus é muito mais ampla do que a nossa, né? E do que e que o chamado que ele nos confiou, a visão dele é muito maior e até do que o chamado que ele nos confiou, né? Isso significa dizer que não diz respeito a mim, diz, res- diz respeito ao que ele vai fazer na minha vida, né? É sobre o reino dele sendo estabelecido na terra. É para isso. É isso que diz respeito. Né? Porque a gente acha que talvez o chamado tenha a ver comigo. Ah, porque eu vou virar missionário na África. Ah, porque eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem a ver com isso. Não é meu respeito. É respeito de estabelecer o reino dele na terra. Né? E o propósito, e o propósito é muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Dificilmente a mente humana vai compreender o propósito total daquilo que Deus quer fazer, né? A nossa mente chega até aqui e às vezes a gente é, tenta ou adivinhar ou entender esse propósito. Ah, não, o meu chamado é ser, né? E a gente tenta entender esse panorama, mas é muito maior do que a nossa compreensão, né? E E o nosso papel é obedecer e confiar.
E obedecer cegamente, né, confiando na soberania do Todo-Poderoso, requer renúncia. Renúncia do que eu acho, renúncia do que eu sou, renúncia das crenças estabelecidas em nós desde a nossa infância, geradas por palavras, né? E às vezes a gente, né, eu estava conversando com meu marido esses dias e eu falei assim: esquece aquilo que você entende como ser homem, que você entende que veio de berço, né? Que o seu pai te falou que, que é ser homem nesse mundo. E entende o que é ser homem segundo o processo de Deus. A gente precisa quebrar, né? Eu ouvi na minha infância, não, você vai estudar para você não depender de homem nenhum. São palavras que são geradas dentro de nós. E às vezes a gente talvez não repita a fala, talvez essa fala não ecoe através de nós, mas às vezes o nosso comportamento subconsciente está agindo da maneira daquela fala que você ouviu a infância toda. E aí, quando eu falo de renúncia, eu falo renuncia esse comportamento. Mas como, Joyce, que eu vou ter acesso de que esse comportamento que eu estou tendo tem uma raiz fora daquilo que Deus. Que às vezes é tão subconsciente que a gente não se liga, né? Que a gente está fazendo, que a gente está repetindo aquele movimento, né? Como da mesma forma que quando Deus me mostrou que aquela fala, ela tinha uma raiz naquele comportamento que eu tive há 16 anos atrás, da mesma forma que Deus me revelou, ele pode te revelar que aquele comportamento de falta de dependência do seu marido, de não deixar ele ocupar o local de sacerdócio que ele foi chamado para, que foi instituído por Deus na vida dele, que eu preciso renunciar, né? Às vezes esse comportamento é gerado de uma fala que você ouviu a sua infância toda, mas que você não tem consciência. Mas que quem pode te revelar é o Espírito Santo de Deus. E o deserto é esse lugar. Porque o objetivo de Deus é que você avance. Então, no deserto, Deus vai te despindo de coisas que não deixam você avançar. Que o processo de entender a sua submissão diante de Deus, diante do teu marido, diante do teu pastor, se esse processo ele está sendo difícil para você, alguma raiz tem. Então, e às vezes a gente está chorando, ai, Senhor, porque meu marido é tão difícil comigo? Por que que ele fala assim? Por que que ele fala assado? Não estou dizendo que é, mas às vezes tem uma raiz num comportamento de resposta a uma falta de submissão que vem nossa, ou vice-versa, né? Então, se a gente entender que o deserto é lugar de treinamento e é lugar da gente se despir dessas capas e de renunciar, eu renuncio, Senhor, qualquer natureza carnal que existe em mim, para que o teu Espírito Santo me transforme a ponto de eu estar aprovada nesse processo. E não importa o tempo que esse processo demore, não importa o quanto vai doer, eu, o desejo do meu coração é que eu esteja aprovada e pronta para avançar para o teu reino. Não é porque eu quero aquela bênção que vem da terra prometida, né? Uma terra que mana leite e mel e que tem fartura. Não, para o teu reino, que é acima daquilo que eu compreendo. Mas eu confio e obedeço. E renuncio, né? E eu renuncio. É... Onde? Perdi aqui. E eu renuncio àquilo que eu sou, àquilo que me disseram,
aquelas crenças que foram colocadas dentro de mim, as palavras que foram lançadas sobre mim, que me tornaram X ou Y, e eu renuncio principalmente o poder, né, de querer ter o controle sobre as coisas ao meu redor e sobre o meu porvir. Não sei para vocês, mas para mim é muito difícil não ter o controle das coisas, né? Por exemplo, se eu sou psicóloga, né, e eu dava treinamento para muitas pessoas, já dei treinamento para mais de 1.000 pessoas, né, num galpão de empresa, né? Eu trabalhava na área do petróleo no Brasil. E para eu chegar naquele, né, lá no caso era púlpito ou palco, eu precisava ter o controle absoluto de tudo que estava acontecendo. Então eu checava, inclusive as portas, né, o clima, tudo. Eu precisava ter esse controle, porque eu achando que eu tendo esse controle, eu conseguiria minimizar os pormenores que poderiam acontecer. Então, para mim, Joyce é uma renúncia, né? E às vezes eu confesso, é difícil não ter o controle, né? E quando adolescente, e quando, né, me planejando, que eu gosto de me planejar, eu falava, olha, eu vou casar com tantos anos, eu vou ter filho com tantos anos, eu vou ter o segundo filho com tantos anos. E, e aí, se meu marido quiser ter o terceiro filho, a gente pode. Mas com tantos anos, eu. E aí Deus foi lá e falou: "Ps, ei, eu sou Deus, eu sou o Senhor da sua vida, eu que controlo tudo." E ele me ensinou algo sobre controle. O controle está na mão dele, não na minha mão. Então, quando eu falo de renunciar, porque a mulher tem muito isso, né? A gente gosta de ter o controle da casa, do marido, dos filhos, né? A gente realmente tem muitas atividades e quando a gente consegue organizar isso na nossa mente, fica mais fácil, né? Essa necessidade de controle. Mas a gente precisa renunciar. Isso também a gente precisa renunciar, porque é dele, é por ele, é para ele que são todas as coisas, não é por mim, não é para mim, né? Então, é, e durante essa, esse processo árduo, né, a gente tem um impulso de falar, Senhor, afasta de mim esse cálice, né? Porque como eu falei, se a visão do chamado ela for do nosso tamanho, né? Se ela couber na minha mão, e dentro daquilo que a gente tem, dentro daquilo que a gente pode, que a gente é capaz de suportar, essa visão não é nossa, né? Realmente o chamado se torna meu, porque não é esse chamado não é de Deus, né? O chamado legítimo de Deus é maior do que nós mesmo. É mesmo. O objetivo dele é ser maior do que nós, né? Por isso que quando ele nos mostra a visão, nos assusta. E a gente fala, ai, Senhor, não dou conta. Não dou conta, acho que não dou conta. E claro, a gente não vai dar conta, porque senão seria nós, né? Em Coríntios, em 1 Coríntios, 1:27, vai dizer assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, se tem alguém te chamando de louca, ou se você está se achando fraca mediante as aflições ou os posicionamentos que você tomou baseado em uma palavra, né? É, glorifica, se alegra. Você está no caminho certo, né? Eu creio que Deus me deu uma palavra. E aí, dentro desse processo, né, desse deserto, desse treinamento, nada, nada combinou com a palavra que Deus me deu. Nada aconteceu. E geralmente você fala assim, né? Quando Deus te dá uma palavra, ele abre as portas, o céu brilha diferente, as coisas acontecem, né? E comigo sempre foi assim.
Deus me deu uma palavra para vir para os Estados Unidos. Eu tinha 3 euros na minha conta. Eu falei, Senhor, tem certeza que é para Nova York que você está me mandando? Não é para África? Para... Ele falou, não, é para Nova York que você vai. Falei, tá bom, né? Eu não tenho visto, eu não tenho dinheiro. Então o Senhor vai ter que abrir as portas. E de repente as coisas começaram a acontecer. Alguém me ofereceu 5.000 euros, o meu visto saiu, a passagem que era 800 virou 300, e realmente as coisas abriram. Mas às vezes Deus vai te dar uma palavra que você vai achar que é para amanhã, mas a palavra vem acompanhada do espera. E aí, quem tiver ao teu redor, que ouvir essa que você vai falar assim, Deus me falou que vai acontecer. Mas olhar as suas circunstâncias e falar assim, tadinha, não sabe ouvir Deus. Tadinha, tá ficando doida. Mas, se você ouvir uma palavra que alguém chamou de doida, porque a palavra aqui está dizendo, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se a gente acha que tem uma receita certa, que está dentro do seu controle, que é aquilo que você sabe que já aconteceu antes, vai acontecer de novo desse jeito, você está tomando controle para si, né? Que é assim que acontece, não. Deus faz do jeito dele na hora dele. A gente precisa confiar e obedecer, né? Então, o que eu falei, quando alguém tá te chamando de louca, quando você tá se sentindo fraca, e fala, Senhor, essa prova não acaba, eu tô me sentindo fraca, tô cansada. Alegre-se, né? Você tá no caminho certo, glorifica. Como eu falo sempre, deserto é bom. O deserto é bom. O odre é bom. O amassar das uvas é bom. Alegre-se, glorifica. Você tá no caminho certo, né? Quanto mais a gente se sente incapaz de fazer o que ele nos entregou, mais a gente deveria correr na direção do nosso chamado, porque essa é a testificação de que veio de Deus e não de nós. Porque se a gente entende que nós somos totalmente capazes, nós não precisamos dele, certo? Se eu entender que eu sou capaz, a gente não precisa dele, né? Se cabe na minha mão, vem de mim. Se é maior que eu, só pode ter vindo dele. Eu lembro que por muitas vezes eu questionei Deus, né? Eu falava assim, Senhor, por que que as coisas comigo são tão difíceis? Por que que meu calo aperta tanto, Jesus? Parece que para as outras pessoas as coisas são tão mais fáceis, né? E esse questionamento eu fiz várias vezes. Mas um dia ele me respondeu. Ele falou, é porque você é diferente. E de você eu quero mais. De você eu quero mais. É fácil ouvir da nossa mãe falar assim: você não é todo mundo. Mas ouvir de Deus, você não é todo mundo, é outros 500. E aquele dia, parafraseando o que ele me falou, ele falou: você não é todo mundo. Aguenta, aguenta. E às vezes a gente está choramingando e Jesus está falando: você eu quero mais. Aí esse deserto que não acaba, porque de você eu quero mais. E eu preciso te capacitar para te entregar, para colocar na tua mão o que eu te confiei. E eu sei que quando você estiver capacitado, aquilo que eu te confiar não vai queimar na sua mão. Vai frutificar. Vai frutificar, né? É, se a gente reparar, né, na construção do tabernáculo e a divisão, a gente pode ver que existiam pessoas que elas tinham acesso ao santo. Outras pessoas tinham acesso ao santo dos santos. O quanto a gente está disposto de renunciar e qual é o posicionamento que a gente está disposto a adotar para que a gente acesse o Santo dos Santos. Nós entendemos que o véu foi rasgado, né? Nós entendemos, glórias a Deus por isso, que o véu foi rasgado. Mas eu creio
que o tamanho da nossa renúncia vai dizer o quão próximo nós estaremos do nosso amado ou não. É o tamanho da nossa renúncia e obediência que vai determinar o quão próximo do nosso amado nós estamos. O quão, né, o quão moldados pela essência dele a gente pode ser. Isso vai só que pode determinar isso é a nossa renúncia e obediência, né? O quão mais a gente vai entender e tomar posse e agir conforme o chamado que nós temos, para que a gente chegue, vai ser o quão mais a gente chegar perto do nosso amado. E isso foi determinado pelo tamanho de renúncia que nós nos propomos a fazer, né? E esse lugar não é para todo mundo mesmo, não. Não é para todo mundo. É para quem aguenta o processo. É só para quem aguenta o processo. E no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, na parte B, vai dizer, é bem conhecido esse versículo, capítulo Lucas 12, 48, na parte B. Vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido. E quem muito confiado, muito mais será pedido, né? Eu não sei vocês, mas eu quero ser um cargo de confiança de Deus. Você fala, de cargo de confiança, né? Eu quero ser alguém que Deus pode confiar, que Ele vai falar assim, vai lá e faz. E Ele pode ter a certeza de que será feito, mesmo que o processo seja desconfortável. Eu quero ser essa pessoa. Mas se durante o processo eu não disser, se for possível, afaste de mim esse cálice, eu não disser, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se eu não disser isso, não tem como eu me tornar pronta para cumprir o que ele confiou a mim. E aí eu tô terminando, caminhando para o final já. E aí, para terminar, eu quero ler 1 Coríntios 1, eu vou ler 1 e 2, tá? Paulo, chamado para ser, e eu quero que os irmãos atentem muito nessa palavra, ser, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Só até aí. Mas eu vou ressaltar. Paulo, vou ressaltar Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo. E aí, no 2, ele vai falar: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E eu quero terminar falando: o chamado tem a ver com ser, e não só com o que a gente faz. E por isso, a gente precisa ser transformado na nossa totalidade. Por isso, a prensa vai doer mesmo. Por isso, o suco da uva precisa ser extraído. Depois dele ser extraído, ele precisa ir para dentro do odre para continuar passando pelo processo de transformação. O odre é ambiente de transformação. Porque a gente, mais do que fazer, a gente precisa ser. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser moldados.
Deus nos fala do chamado, ele não nos fala dos chamados, né? Existe o chamado de Cristo. E para a gente atender a esse chamado de Cristo, a gente precisa ser. Aquilo que a gente faz, né? Aquilo que fazemos precisa ser uma extensão do que nós somos, não o contrário. Aquilo que nós fazemos para Cristo, para o reino, precisa ser uma extensão do que nós somos. Então é de dentro para fora. Porque se nós não formos, que isso só acontece no momento em que somos transformados. Eu me lembro que eu estava passando por um processo, né? Eu estava orando a Deus. Na verdade, eu estava orando a Deus pela minha família, para conhecer meu marido e tudo mais, e chorando, Senhor, eu quero ter minha família, já tô velha já, 35 anos, cadê meu boaz? E eu falo, por quê, Senhor? Eu já ouvi o teu não, cadê o sim? Foram essas palavras que eu usei, irmãos. E ele falou assim pra mim. E depois de muito chorar, muito chorar manaia, tava eu no meu quarto sozinha. E aí, depois de muito chorar e tal, ele foi e falou assim: o destino, ele vai chegar. Que aí o destino, né, seria o meu Boaz, né? Que agora eu tenho, glória a Deus, lindo. É, vai chegar. Mas o mais importante é o caminho. Que eu sou o caminho. E nesse caminho, eu moldo você. Até quando você estava distraída, ele me mostrou eu falando um monte de coisa e ele andando calmamente do meu lado, me guiando. E ele falava para mim: nesse caminho eu te moldo. E nesse processo, as minhas digitais são colocadas em você. É no deserto que nós somos moldados. E as digitais dele nos preenchem, né? Então, é mais importante, gente. É importante, é primordial que nós, mais do que fazer, nós sejamos. É o ser, porque esse é de dentro para fora. A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras é morta, assim como as obras sem fé. Elas precisam andar juntas. Então, às vezes, eu já tive momentos na minha vida que eu estava dentro da igreja e eu era da recepção, eu cuidava das crianças, eu cantava um louvor, mas dentro de mim eu estava muito ocupada para buscar o Senhor na profundidade. O fazer, para mim, ali se tornou mais do que o ser. Porque o ser, ele é moldado no secreto. Ah, mas eu não é. Não estou falando para você não cumprir com as suas atividades e compromissos com o Senhor. Estou falando para você não colocar o carro na frente dos bois. O ser, ele vem primeiro do que o fazer, né? É, como eu falei, aquilo que fazemos precisa ser uma extensão daquilo que somos, precisa ser o resultado da manifestação do poder de Cristo na nossa vida precisa ser o serviço, né? A nossa essência, né? É, ela precisa, e aí eu falo essência, existe uma essência carnal em nós que ela vai ser tirada aos poucos durante a prensa da uva, da azeitona, essa essência ela vai ser tirada aos poucos. Mas só no final da prensa, acho que foi aqui que alguém trouxe um estudo sobre isso, é que o azeite mais refinado sai. E é nesse azeite refinado é que a minha essência natural se transforma em essência de Cristo.
Então, que que essa essência carnal ela possa ser retirada para que a essência de Cristo em nós possa ser restaurada. Amém? Né? E agora eu queria que vocês pegassem o pão e o cálice de vocês, para a gente estar ceando juntos. Mas antes disso, eu ia pedir para os irmãos para que a gente faça uma oração junto. E eu vou falar frase por frase e vocês repetem comigo, tá bom? Pai, já estão prontos? Todo mundo posicionado? Eu vou esperar um pouquinho, porque tem gente ainda chegando. Amém? Prepare aí o seu cálice, o seu pão, que depois dessa oração a gente vai cear. Vou dar um minutinho para quem ainda está se ajeitando para que a gente possa orar junto. Amém? Amém. Pai, me ajuda a entender que é no seu processo que eu sou moldado pelas suas mãos e que as suas digitais são cravadas em mim para um propósito que é muito maior que eu. Me ajuda a me submeter à sua soberania de maneira a obedecer-te com prontidão, mesmo que isso envolva renúncias que gerem lágrimas. Mais do que fazer, Senhor, eu quero ser. E nesse processo, ocupar um cargo de confiança no seu reino. Alguém que você pode contar em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. E aí eu vou. E aí, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 23. E aí eu quero que vocês peguem o cálice de vocês. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer do pão, irmãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Amém. Bebam do cálice, irmãos. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho. Amém. Até aqui o Senhor me deu.